Muito bem, meus amigos. Estamos aqui para mais um episódio do podcast PPT Não Compila. Sabe por quê, professor Joaquim, esse podcast chama PPT Não Compila? Eu sei porque você contou, né? Ah, mas você tem que saber que o PPT é aquele... Ponto PPT. Mas tem certeza que não compila? E o não PPTX também não? PPTX, cara, de executável, de executável, né? não é? É verdade. Será que ele compila? Não, compila. No mínimo é interpretado, pelo menos. Né? Ou não? Vamos saber lá, vamos atrás. Pô, depois de 10 anos de formar, levar a bronca do professor agora é foda. Muito bem, pessoal, estamos aqui. Esse é o nosso episódio 01. Passamos do piloto. Era o 00. Então, estamos aqui com mais um episódio que a gente vai falar de um assunto que está muito na vida de todo mundo aqui, né? Que é mercado de TI. Cadê a galera de TI? E por que a galera de TI que a gente contrata nem sempre está dentro do que a gente espera? Ou por que a formação desses profissionais não atende diretamente o mercado? Estamos formando menos? Estamos formando mais? A gente vai falar desse assunto hoje aqui. E para falar desse assunto aqui, a gente tem hoje aqui algumas feras. A primeira dela é professor doutor Joaquim Pessoa Filho. Cara, eu não tenho nem roupa para estar perto desse cara aqui, porque ele foi o... Como é que fala? É Distinguished Professor 2019. Apple Distinguished Educator. É Distinguished Educator, é. O professor Joaquim, ele é coordenador do programa de desenvolvimento da Apple no Mackenzie, é isso, professor? Hoje eu sou gerente do projeto Apple Developer Academy Mackenzie. Dos 10 que tem no Brasil, né? O que tem no Mackenzie lá, eu tô... É o cara que manda na porra toda lá. Acha que manda, né? Nos caras lá. Muito bem. E eu tenho aqui um carinho muito especial e uma admiração por esse cara, que foi meu professor na época da minha segunda graduação, que eu fiz Mackenzie também. Foi meu orientador de TCC. E acabou que a gente se encontrou aí, né, Joaquim? Depois a gente foi colega de turma no meu mestrado, né? Muito pois legal. né? Só não pedi cola nas disciplinas lá do mestrado, né? Porque você sabia, né? Você sabia que não podia pedir cola pra mim, né? Então, muito bem. Estamos aqui também com o João Pedro, que é da Clever. O João Pedro, ele é responsável por Business Strategy na Clever. Olá, boa noite, obrigado pelo convite, Wellington. É um prazer estar aqui com vocês para participar desse bate-papo sobre um mercado que é tão aquecido, que eu acredito, pessoalmente, eu sou economista de formação, mas eu vejo você saber programar, você ser nativo digital, é que nem na nossa época saber mexer no Office. Né? Então, todo mundo vai precisar, independente da profissão, ser um pouco de TI para acompanhar aí o mercado. Show de bola, legal. Obrigado pela tua presença, cara. Temos aqui também Victor Pereira, que ele é PM da Wallet da Clever, certo, Victor? Exatamente, Wellington. Prazer. É muito bom estar aqui. Primeiro podcast que eu participo. Pô, legal, fica à vontade. Aí, ainda mais diante dessas feras aqui. Mas eu sou PM lá na Clever. Comecei desde 2015 lá na empresa, então venho aprendendo bastante também. Sou formado em ciência da computação e tô aí pra gente trocar essa ideia. Já gostei que cuida lá da parte da iOS Academy, né? Isso. Então a gente tá precisando de desenvolvedor iOS, então já é bom aí pra gente estar fazendo essa ponte aí. Pensei a mesma coisa. Assim que ele falou... eu tava gravando um outro episódio, esse pessoal da Clever, você vai falar com o cara que ensina a galera Apple? Eu preciso falar com esse cara, eu preciso contratar. Cara, e é uma área que tá difícil de contratar, cara. Tá difícil. Estamos aqui também com a Silvia Molica. A Silvia provavelmente, você que é desenvolvedor, arquiteto, tá vindo aí, aquelas pessoas ficam te mandando mensagem no LinkedIn, né, Silvia? A Silvia é Headhunter aqui, trabalha com o nosso patrocinador VMBears, certo? Isso mesmo. Com um processo de seleção. Headhunter, fala um pouquinho aí pra gente, Silvia, dá um oi pra gente. Oi, gente. Você tá falando de contratar iOS, né? Também estou interessada. Joaquim, você vai... Pô, vai entrar briga então. Tô ferrado, né? Eu comecei como... tenho 18 anos de experiência aí com recrutamento e seleção na área de tecnologia. E há 7 anos eu resolvi empreender, abrir minha consultoria, mas a ideia era ser autônoma. Atuar sozinha, com umas vagas, mas deu errado, porque o mercado está muito aquecido, precisei de um assistente, outro assistente, enfim. Hoje eu tenho uma equipe com 25 pessoas de recrutadores e o trabalho é recrutar para a área de tecnologia como um todo. Né? Desde suporte, infraestrutura, ERP e desenvolvedores aí, que é o
o maior gap aí do mercado, então a gente tem muita demanda aí para desenvolvedor também. Que legal, que legal. A gente vai falar muito sobre como tá esse mercado aí. E por último, temos aqui o meu amigo Diego Monteiro. Certo, Diego? Isso. Diego que trabalhou na M-Labs com produto, né, Diego? Vai falar um pouquinho aqui pra gente também de como... Temos dois caras de produto aqui hoje para falar sobre isso, sobre como tá esse mercado e o que a gente tem que fazer para dar uma melhorada nesse mercado aí, do ponto de vista de produto, do ponto de vista técnico. Fala aí, Diegão, dá um oi pra galera. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Então, eu sempre trabalhei, né, com startup, assim, né, sempre fundei startups, né, desde a época que era tudo mato, né, que o pessoal fala, em 2005, né, a gente falava que ia montar uma empresa, as pessoas perguntavam, loja do que você vai montar, né, então, e hoje em dia é o contrário, né. Você não faz site? Como assim você vai montar? E hoje em dia é o contrário, né, quando alguém vai montar uma loja, startup do quê? Uma fintech que você vai montar, né? Não, aí você fala, não, eu só tô fazendo um site, né, agora é o contrário. E aí, dentro de empreendedorismo, assim, de montar negócio de startup, nesse mundo de investidor, venture capital, eu sempre gostei da parte de produto. Então, eu sempre fiz essa parte de produto, fundando nas startups que eu fundei e também na M-Labs que você falou, né? Que daí foi fundada por outras pessoas, né? Eu peguei quando ela já estava aí na fase, o pessoal chama de growth, né? De crescimento, já estava com mais de 100 funcionários e tal, né? E aí a ideia é muito poder trazer esse olhar, assim, né? Mas do mercado, do pessoal de produto aqui, né? Junto com as outras pessoas da mesa e tal, a gente poder falar um pouco disso. Show de bola. Cara, esse episódio é um que eu já tinha pensado desde o começo que a gente precisa gravar, porque ele é um dos mais atuais, na minha opinião, para falar exatamente dessa dificuldade que a gente tem de fazer a transformação digital no Brasil pelo problema da falta de profissional. O que acontece hoje com o mercado de TI? Por que está tão difícil a gente contratar gente de TI? Por que a gente consegue ter tanta necessidade hoje de profissionais com esse tipo de conhecimento? E por que a gente não consegue alocar esses caras num tempo razoável, formar uma equipe num tempo razoável? Por que a gente perde gente tão rápido para o mercado, né? Eu trabalho na iniciativa privada que eu trabalho. É muito difícil reter profissional, porque... muita oferta também. É muita oferta, o inflacionamento de salário é muito alto, então, tipo, você oferece um bom salário, você acaba tendo propostas para lidar o tempo inteiro. É difícil você montar um plano de carreira para esse cara, porque é muito assédio. A Silvia fica mandando mensagem para todo mundo. Né? É um mercado que está cada vez mais difícil. Isso leva uma bolha, né? Então, às vezes o cara sai de uma faculdade, não que não seja merecido e tal, porque existe a demanda, tem excelentes profissionais, mas muitas vezes o cara sai da faculdade já com salário de pleno ou de sênior, ou muitas vezes a gente vê um processo de contratação de um cara que não é pleno, mas aí o cara oferece um salário de sênior e o mercado acaba se canibalizando. Então, como que a gente trabalha isso? O que está acontecendo? E aí, trouxe o professor Joaquim aqui para falar um pouco do lado da academia, o que ele sente lá com os alunos, como que a gente tem preparado esses alunos para o mercado, qual o choque de quando o cara sai da academia para o mercado, qual a expectativa do mercado em relação a esses profissionais, quantas pessoas a gente está formando hoje, qual é a nossa demanda. Aí vou ouvir um pouco a Silvia também sobre como que está buscar essa galera, porque eu acho que, e aí queria até começar com você, Silvia, acho que dificilmente você encontra um cara de TI hoje que está fora do mercado, né? Geralmente é uma briga de tirar o cara de um lugar que ele já está e fazer comparação de benefício, etc., que nem sempre é um plano de carreira. Como que você vê isso? Como que é o teu dia a dia hoje nesse mercado tão concorrido? Não, perfeito. Você falou até assim, se encontrar alguém disponível, não encontra. Aliás, se você encontra, a gente fica extremamente desconfiado porque alguma coisa tem errada. E realmente tem. Então, realmente não tem. Se tem alguma coisa errada. Eu queria trazer até alguns números, né? Para entender um pouco disso que está acontecendo. Eu vi uma reportagem na Canaltech que há 3 anos atrás, a média de vagas na área de tecnologia era em torno de 100 mil. Agora, em 2021, está em 200 mil. E a previsão para 2024 é 300 mil profissionais. E aí tem outras pesquisas, tem a pesquisa da Cato também, que de 2019 para 2020 aumentou em 671. É um número bizarro, o número de aumento de vagas.
E vi no Geek Hunter também, que é só para desenvolvedor, aumentou 300%. A gente não tem, né, como basear qual que é o número exato, mas a única coisa que eu posso afirmar é que realmente está uma loucura mesmo o mercado. E eu falo até por mim, né, pela minha consultoria, ela está aberta há 7 anos, e antes da pandemia eu tinha 5 funcionários. Hoje eu tenho 25, né? Já esse ano a gente já trabalhou mais de 1.200 vagas. Inclusive está uma loucura. Inclusive eu estou devendo profissionais para VMBears aqui, deixa eu até aproveitar esse momento. Estou precisando de full stack, de front-end, de arquiteto de soluções. Né? Então você que está ouvindo aí, quer procurar uma oportunidade, procura a Silvia aqui. Tem o e-mail lá da VMBears também, que eu acho que é peoplecare@vmbears.io, que é o nosso patrocinador master, que pode também, se você estiver aí no mercado, pode encontrar uma boa oportunidade. Silvia, e qual foi o grande boom que teve com o coronavírus? Com a pandemia, porque a gente tem até aquele meme, né, que todo mundo deve ter visto, de quem de fato impulsionou a transformação digital na sua empresa, o CTO, o CEO ou o Corona, né? E a gente sabe que teve uma demanda gigantesca por automatização de processos, digitalização, processos de empresas que postergaram isso por muito tempo, que deixaram isso na gaveta por muitos anos, porque o negócio está funcionando. Então, eu vou investir em tecnologia agora. Por quê? Agora, quando a realidade te confronta, talvez a gente tenha apressado a nossa transformação digital de uma forma não orgânica com a pandemia. Você percebeu isso no teu dia a dia em relação à quantidade de demanda de profissionais por causa da pandemia? Sim, eu acho que o Corona atuou melhor que os CEOs aí, né? Com certeza, nessa aceleração. Então, aumentou muito. Eu acho que teve acho que foi uns 2, 3 meses, né? Que todo mundo ficou meio assustado, assim, o que vai acontecer com o mundo. Mas foi muito rápido. Depois disso, cresceu muito. E eu não vejo como parar de crescer agora. Agora, acho que as pessoas começaram e não para mais. E é para tudo, né? Se a gente pensar num restaurante pequenininho, que não tinha delivery, não tinha site, de repente, com a pandemia, teve que mudar, né? Teve que ir pro aplicativo, enfim, todo mundo teve que se modernizar. E aí vai para tudo, né? Desde a parte de segurança, de cloud, desenvolvedores. Então, foi um boom, assim, que na verdade está todo mundo aí procurando ver como que vai ajustar isso, porque não tem profissionais, né? Não tem profissionais e as empresas, elas querem profissionais plenos ou sêniores. As pessoas não querem júnior para começar. Né? Não, porque eles falam assim, não dá tempo. Não dá tempo. Só que a conta não fecha, né? É um ponto legal que também, com esse coronavírus aí, tá todo mundo trabalhando de casa. Então, hoje, o profissional de TI pode trabalhar de qualquer lugar. E aumentou ainda mais a quantidade de gente que pode entrar numa vaga. Sim, exato. Então, hoje, antes a gente tinha um escritório e tal, mas a gente contratava gente do Rio de Janeiro ou de São Paulo, enfim. Agora, hoje o cara tem uma empresa, ele contrata gente de Estados Unidos, pode contratar gente de qualquer parte do mundo. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Antes então, você tinha muito os mercados regionais, né? Inclusive para TI. Acho que a pandemia ela deu uma eliminada nessas barreiras, né? Porque se eu estou trabalhando com os meus funcionários que já eram daqui em home office, por que eu não posso trabalhar com um cara de outro estado e ter a mesma dinâmica, né? E é isso que você falou, precisou acontecer isso para as pessoas verem que, pô, é possível trabalhar de casa. Pois é, o coronavírus fazendo a transformação digital no Brasil, né, cara? Exato. Parecia impossível, né? A gente brinca que na Clever, a gente trabalha de casa desde 2015, desde que a gente começou. E as pessoas falam, pô, mas aí a gente vai começar a trabalhar de casa agora, não sei o que. A gente já trabalha desde 2015, a gente já sabe como é que é e funciona. Então as pessoas precisaram ter isso, acontecer isso tudo para ver que realmente
a parada consegue funcionar. Esse assunto de home office é um que eu quero abordar com vocês aqui um pouco mais para frente, sobre como isso está mudando a dinâmica do mercado, né? Porque isso realmente é um fator que muitas pessoas contam como um benefício de poder ter mais qualidade de vida, de trabalhar em casa. Desenvolvedor conta muito com isso, né? Até porque é uma função muito introspectiva ali. Muitas empresas já trabalhavam com isso, mas isso conta quase como um item da carta de benefícios, né, do funcionário. Eu queria perguntar aqui para o professor Joaquim, como que você vê isso de lá da academia? Como é que é isso? O cara faz a matrícula lá no Mackenzie, já chega uma proposta de emprego? Como é que funciona? Como é que você vê isso do lado... O que os alunos te falam? Como que... Porque eu vejo também, como a Silvia falou, que muitas empresas focam em contratar o cara pleno e sênior. E como é que é o cara que está lá se formando? Como que essa galera vê? Como que a academia tem trabalhado com eles? Então, o movimento que eu vejo acontecer muito atualmente, participei de uma reunião da Brascom, por exemplo, que eles estavam divulgando um treinamento para formar júniors, né, para ajudar pessoas que não têm acesso a chegar a essa posição. Pega o caso da Academy, né, que os alunos ficam lá com a gente durante 2 anos, num treinamento 4 horas por dia. O que eu vejo é que as universidades estão partindo aí para cursos de imersão. O aluno ele começa a participar de projetos reais no dia a dia, começa a ter uma vida acadêmica, mas como se estivesse trabalhando, para que a sua formação, ele não saia dali como um júnior, mas que ele consiga estar próximo de um pleno, né? E isso, assim, é um caso que eu vejo acontecer bastante lá no nosso curso, de alunos sendo contratados direto como plenos, alguns até sêniors, por conta da experiência que eles ganham trabalhando com projetos que eles publicam em loja e tudo mais. Mas aí eu estou falando de um cenário assim, né? Dentro desse projeto, por exemplo, que é um projeto que forma, na minha opinião, forma a elite dos desenvolvedores, né? Tanto é que a gente tem lá na porta, né? O que a gente fez aqui no começo, tipo, nossa, quero falar com o Joaquim ali. Direto recebo contato de tudo quanto é empresa, falando o que eu posso fazer, o que eu posso oferecer para vocês, para os seus alunos me conhecerem, para quando eles se formarem, ele vir trabalhar comigo, né? Então, Falei assim, que eu não tinha nem roupa para falar com esse homem. Mas assim, essa é uma situação também que me preocupa, porque até na nossa fala aqui, né, falando dos desenvolvedores trabalhando de casa e tudo mais, eu fico pensando no júnior, aquela pessoa que está começando. Ela não tem muita experiência, ela às vezes precisa de alguém do lado dela para ajudar ela nas suas dificuldades. E como funciona isso no remoto? Se a pessoa pode fazer seus horários e tudo mais, né? Então, eu vejo que a pandemia traz um lado muito bom de quebrar muitas barreiras que a gente precisava quebrar, né? Mas trazem outras preocupações, inclusive na formação desse pessoal, né? Como que eu faço a formação desse pessoal remoto? Pensa no nosso caso, por exemplo, se eu for trabalhar com uma tecnologia específica lá, Apple, eu estou falando que eu preciso ter um Mac para trabalhar. No Brasil, quem tem condições de comprar um Mac? É caro para a realidade brasileira, são poucos. Então, o aluno aprender por conta própria, né, a desenvolver iOS, complicadíssimo. Né? As empresas normalmente contratam alguém que sabe Android para treinar a iOS, né? Porque aí a empresa dá lá o Mac pro funcionário poder trabalhar, né? Agora, como que a gente faz isso? Que eu tenho visto alguns movimentos, o pessoal está criando aí, comprando um monte de Mac Mini, instalando nas universidades para oferecer curso remoto. E agora não dá nem para fazer aquela gambiarra de instalar macOS no Dell, né? Caramba, já era, né? No HP, né? Tinha um HP específico que você comprava, funcionava o Mac, né? Pessoal, só acho que é importante, aqui a gente está falando dessa questão de Junior Pleno e Sênior, até a Silvia pode ajudar bastante, é o que é o Junior Pleno e Sênior, né? Que é um debate, meu Deus, infinito, assim, né? E aí, a minha impressão, né, vocês podem falar, é que às vezes a gente tem a impressão normalmente no RH de ser pessoas que têm 1 a 2 anos de experiência ser júnior, pleno de 3 a 4, normalmente assim, por tempo, né? É uma referência que tem, quando eu vejo em outras áreas funcionam bem. Agora, na tecnologia, eu vejo mais pessoas que conhecem coisas mais avançadas, né? Assim, normalmente sendo praticado, né? Então, até eu vi esses dias uma vaga sendo publicada, que o pessoal ficou zoando ali no fórum, que era um estagiária, né? Uma posição de estágio, que tinha que saber framework, tinha que saber React e tal, para ganhar R$1.000 presencial. Nossa, meu Deus, eu falei, qualquer pessoa que tem essas skills, e aí eu não sei se já trabalhou 6 meses numa empresa ou não, se tá na faculdade ou não, consegue ganhar no mínimo o triplo disso e home office, né? Então, isso também é bem curioso, né? Porque eu acho que o aquecimento do mercado fez, aí vem esse grande rolo, que às vezes a pessoa assume como pleno não é, e as soft skills não rola, que é tanto desespero, que fala, poxa, a pessoa se vira no React ali, consegue saber um framework, Node, alguma coisa, bota pra dentro, paga o que a pessoa tá querendo e tal, né? Então também a gente fica muito confuso, né? O que é um Junior Pleno e Sênior, né? Cara, esse ponto é muito bom e vou trazer pra mesa aqui pelo seguinte.
vou falar da minha experiência do mercado também. A gente percebe no mercado que a gente tem, não é exatamente uma falta de profissional, sabe? O profissional, ele é escasso, mas você tem gente sendo entrevistada, você tem gente movimentando o mercado. E aí eu vou dividir a bola aqui com o professor Joaquim e com a Silvia. Pelo seguinte, eu vejo o mercado de TI hoje ele em dois grandes polos diferentes. A gente tem empresa trabalhando com tecnologia muito de ponta, com tecnologia muito de vanguarda, de fato, com o resto do mundo, trabalhando com APIs, com microserviços, com orientação a eventos, etc. E tem algumas empresas que ainda não estão tanto nesse nível. Da mesma forma, a gente também vê dois tipos de profissionais sendo formados. Você vê o cara que ele está saindo da faculdade, já sabendo um pouco de orientação a eventos, já sabe que é um microserviço, já consegue se virar, e você vê o tipo de profissional que o cara não tem esse tipo de conhecimento e que você não poderia nem lidar com ele como um júnior para esse tipo de tecnologia. Então, eu vejo um gap entre esses dois mundos, sabe? E aí o que você falou, será que o cara que acabou de ser formado, ele não poderia ser um pleno, mesmo se ele acabou de sair da academia? Da mesma forma, como tem outro cara que teve uma formação não tão boa, ele pode estar trabalhando há 10 anos e talvez para uma vaga ele não possa ser considerado como sênior ainda. Então, eu vejo um gap muito grande nesse tipo de coisa, porque eu costumo olhar muito, o professor me conhece há um tempo, eu gosto de olhar, eu gosto desse mundo acadêmico, saber o que as pessoas estão estudando, estão pesquisando em universidade. Cara, eu vejo a universidade que está muito ainda, tipo, ensinando Pascal. Onde é que o cara, professor Joaquim, onde é que o cara que aprendeu Pascal vai trabalhar? Na disciplina, né? Vai ser mais seguido. Vai passar de ano. E aí? Aí o cara sai e aí? Você fala, vai ser a cada... Poxa. Pô, aí sacanagem. Você falou que ia ser conversa de bar, vai sair briga aqui. Deixa eu guardar o vidro aqui. Não, mas o que você está falando é muito real, assim. Mas o que me preocupa nessa questão de, assim, a pessoa sabe a tecnologia, já vou considerá-la um pleno, um sênior, é a capacidade da pessoa de lidar com problemas. Porque às vezes ela sabe a tecnologia, mas ela não sabe lidar ainda com pessoas, ela ainda não foi para o mercado, ela ainda não bateu a cabeça, não pegou um dia estressado de serviço, né? E aí que eu vejo que vem a questão do burnout, o pessoal às vezes desistindo da área, muitas vezes, por quê? Porque é uma área difícil, né? Uma área complicada. Imagina você acabou de sair da faculdade, aquele mundo onde tudo é perfeito, controlado, né? Onde você sempre vai desenvolver, você faz o caminho feliz, né? Você não Pior que pode acontecer o Moodle sair fora do ar, né? O Moodle sair fora do ar, não consegue acessar o material. Aí você chega no mercado e, cara... Cheio de informação, você não sabe onde começa. Exato. O cara abre o gira com um monte de especificação para... E aí? Não, e essa outra situação, né? Eu cheguei a dar uma disciplina de último semestre, que eu lidava com projetos mais avançados. Inclusive foi nessa época que você odiava Java, né? A gente vai falar sobre isso mesmo, professor? A gente combinou de... A gente vai falar sobre isso mesmo? Podemos falar no finalzinho aqui. Eu já te falei que todo mundo serve para alguma coisa, mesmo que seja de mau exemplo. Pois Mas nessa disciplina que eu sofri, assim, eu tinha alguns alunos que trabalhavam no mercado com essa tecnologia que eu ensinava, e eu tinha alunos que estavam aprendendo do zero, na mesma disciplina. E o pessoal que estava no mercado falava, professor, o que você está falando é muito fácil. Eu falei, tá, então pega a sua realidade e mostra para o seu colega da sala que não sabe nem começar a criar um serviço distribuído, por exemplo. Aí ele fala, verdade. Eu falei, aqui na universidade eu tenho que montar um ambiente assim idealizado, né? Tipo, tudo funcionando bonitinho para a pessoa aprender do começo, do passo a passo e tal. Eu sei que no mercado vai ser outra história, né? Mas se ele não começar daqui, mano, no outro ele vai chegar tudo perdido, né? E eu sou testemunha porque, apesar de que quando você foi meu professor, eu já estava no mercado, né? Eu já trabalhava, era a minha segunda graduação. Mas eu nunca fui, de fato, um fã de Java, né? E aí vou até esclarecer aqui, porque quem ouviu vai ficar curioso. Mas eu nunca fui, de fato, um fã de Java. Eu gostava de mais linguagens open source, Python, fiz meu TCC em Python. Eu sempre fui de linguagens alternativas, né? E depois, quando de fato eu terminei minha segunda graduação, que eu me lancei no mercado como consultor, o Java deu com as dois tapas na minha cara. Falou, você vai ter que lidar com Java. E o mercado se impõe, né? Então, o que você disse, né, professor? Às vezes o cara
ele tem uma visão de mercado, que às vezes aquilo que a formação que ele está dando não é exatamente o que ele espera, mas o mercado se impõe de alguma forma. E aquele cara que também não conhece nada, ele também tem que ter uma visão, pelo menos preliminar, sobre aquilo. Eu sou muito favorável da visão de que ninguém sai pronto da faculdade. As pessoas têm que sair da faculdade prontas, aprendendo a saber aprender. Porque senão, principalmente em tecnologia, né? O cara não vai saber por onde caminhar, né? E aí esse é um outro ponto que eu quero trazer aqui para a discussão da mesa. Se precisa de formação acadêmica para trabalhar com tecnologia, sim ou não? Esse aqui eu já sei a opinião. Eu quero ouvir a Silvia e depois ouvir meus amigos da Clever, porque sei que a Clever tem uma filosofia bem alternativa sobre mercado. Então eu queria ouvir a Silvia como que ela lida com isso no dia a dia, porque tem muito disso de... E aí, o cara nunca se formou, é autodidata. Às vezes é um ótimo profissional. Eu vou deixar para eu dar a minha última opinião por último, que a minha opinião é mais polêmica. Mas, Silvia, por favor. Perfeito, vamos lá. Na minha opinião, eu acho que não precisa. A pessoa pode ser autodidata, ter outras formas, enfim, né? Mas isso, no mercado depende muito da empresa. Tem empresa mais tradicional, mais antiga, que não aceita de jeito nenhum, só contrata se mandar o certificado da formação, enfim. Então, isso vai muito da cultura da empresa. Mas eu acho que tem outras formas de avaliar, além de formação e de cursos. Até pensando no recrutamento, né? O recrutamento tradicional, ela vai na linha do que o Diego falou, né? Ai, júnior, 1, 2 anos de experiência, pleno, enfim. E você não consegue avaliar por ali. Porque, às vezes, a pessoa pode ficar 4 anos dentro de uma empresa, fazendo a mesma coisa, sem se desenvolver. Então, o que a gente está procurando? Um recrutamento diferenciado. Algumas empresas, elas nem querem olhar o currículo e nem a pretensão salarial para não ser influenciado. Então, elas mandam um teste técnico, olham o GitHub da pessoa e, a partir disso, ela tem uma conclusão e faz até uma proposta. Às vezes, pode acontecer de fazer uma proposta bem mais alta e o cara era júnior, ou o sênior fica bravo. Então, eu acho que tem que testar como a pessoa... tem a entrega no dia a dia de trabalho. Eu acho que isso conta muito mais que uma formação. A formação é imprescindível, é importante, mas a pessoa tem que saber executar, né? Não adianta ter a teoria e não conseguir colocar na prática. Exato, tem que saber fazer, né? Sim. Às vezes a gente foca muito em ter o canudo, tem que ter o canudo lá, mas chega na hora de fazer lá a entrevista, a gente tem, lá na Clever, a gente tem até um processo um pouco diferente, que a gente tem uma entrevista que a gente chama de pair programming, que é onde o cara senta com a gente compartilha a tela, primeiro a gente manda um desafio pro cara, o cara consegue fazer ali, até não precisa nem completar o desafio, é até onde ele conseguiu fazer. Uhum. E aí a gente chama ele para fazer um pair programming, que é sentar junto com a gente, programar junto, porque a gente trabalha muito assim lá dentro. Todo mundo se ajudando. Putz, eu tô com um problema aqui, não tô conseguindo resolver. Aí cola alguém que sabe ali e a gente tenta resolver aquele problema juntos. E a gente consegue ver como é que o cara vai lidando com esses problemas. E nesse tipo de avaliação, a gente consegue perceber que se o cara tem uma senioridade que ele tá falando mesmo que tem, se não tem, e a gente consegue filtrar bastante. Até o relacionamento do cara no dia a dia. Exatamente. Se o cara gosta de ajudar, porque tem muita gente que, não, cara, eu não vou ajudar esse cara, senão ele vai pegar minha vaga. E lá não tem isso. Lá o cara tem que ajudar porque eu quero que ele cresça dentro da empresa. Eu quero muito isso. E a gente tem vários exemplos de pessoas lá dentro que não têm formação de ciência da computação ou sistema de informação e são líderes de projeto e mandam muito bem porque sabem fazer. Simplesmente sabem fazer e estão sempre em busca de informação, de conhecimento. Então, acho que o canudo é importante, mas eu acredito que saber fazer está um passo à frente aí. Tem um ponto que eu acho super importante que a gente conversou, que assim, a gente está passando por um momento de transformação digital, né? É transformação digital do quê? De processo? Beleza. E da cultura da empresa? Para absorver esse novo momento. Então, não adianta você fazer uma transformação digital no seu processo e você continuar com uma cultura de empresa antiga. E aí que você quer atrair e reter talentos. Desculpa, você não vai conseguir. Né? Porque você vai esbarrar naquele ambiente pesado, tradicional, lento, burocrático, com hierarquia. Então, se você quer fazer uma verdadeira transformação digital,
faça nos processos da sua empresa e faça também na cultura. De dentro para fora, né? De dentro para fora. E aí entrou uma coisa muito importante que você falou. Você sai da faculdade, né? Nós somos eternos aprendizes, né? Acabou esse negócio que eu sei, o conhecimento que eu tenho é suficiente, eu vou fazer. Não, todo dia você tem que aprender uma coisa nova, você tem que evoluir, você tem que buscar esse conhecimento. Então, essa vontade de aprender dentro da empresa, ela continua. A empresa está a fim de ensinar? Ela tem tempo? Essa urgência, que é tudo para ontem, ela tem tempo de ensinar um júnior? Na Clever, a gente adora contratar júnior, porque a gente consegue adaptar o cara que está treinado para o mundo corporativo pesado a um ambiente completamente leve, disruptivo, né? Onde essa cultura digital permeia o nosso dia a dia. E você pega um cara mais cru, né, João, e faz ele se identificar com a empresa. Exato. Ele gera um valor com a empresa, de que a empresa ajudou na formação dele. Isso tem um impacto muito grande na retenção desse talento. Esse cara não vai te largar pela primeira proposta. Exatamente. Exatamente. Mas aí, né, acho que uma dúvida que eu nunca consegui entender, sempre trabalhando com TI, com tecnologia e tal, por que as empresas são tão resistentes a júnior, né? Falar, tem que treinar, mas em todas as áreas tem que treinar, e todas as áreas tem. Você vai na área do RH, tem RH júnior, tem que ser treinado e tudo. Do marketing tem o marketing júnior ali, de logística tem o logística júnior, financeiro tem. Por que só tecnologia o pessoal não aceita o júnior, entendeu? Eu acho que é o imediatismo. O imediatismo. Os caras querem alguém que já entre jogando. Já quer jogar ali e não quer alguém que, tá na base ali aprendendo. Mas não existindo esse candidato sendo difícil e raro, porque se tá sobrando... Sim, né, melhor formar, né? Beleza, tem um monte de gente aí, tem fila para conseguir vaga, mas se não tem, então vamos formar. Não... Se você pegar, Diego, o próprio modus operandi da TI, a operação da TI, você tem um produto, você faz teu brainstorm, e você vai quebrar aquilo em histórias, aquilo vai virar tasks, etc. O próprio modelo de gestão da TI sugere que o cara tem que pegar aquela task e terminar. Isso é ruim. Isso é muito ruim do ponto de vista de gestão de pessoas. Isso é muito polêmico meu, tá, pessoal? É uma opinião pessoal minha. Mas eu acho que o modelo do Agile cuida pouco das pessoas. Entendeu? Eu acho que o modelo que a gente tem de ágil, ele funciona super bem para produto, funciona super bem para o mercado, mas essa visão que o João falou, por exemplo, ela fica esquecida nisso. Quando você joga os cards ali do Scrum para saber quando termina ou não, cara, é constrangedor para um júnior, ele bota um card lá de que ele precisa de 6 dias para terminar, quando o sênior tá do lado dele botando o card de meia hora, tá ligado? Então, isso é ruim. Eu acho que, deixando claro aqui, o problema não é do método. O problema é que as empresas precisam aprender a lidar com isso. Exato. Precisa proteger esse cara, precisa botar um plano de formação para esse cara. Exato. Né? Porque senão você... E a gente tem um fenômeno muito ruim hoje no Brasil. Não que o fenômeno em si seja ruim, a modalidade seja ruim, mas a maneira como ela é utilizada. Que a TI hoje ela é extremamente terceirizada. O Body Shop domina muito as grandes empresas hoje. E qual que é o problema disso? Você espera que você traz uma peça pronta, que encaixa aqui e está funcionando. Como é que você contrata um cara júnior Body Shop para treinar esse cara? Sendo que o cara não é um ativo de RH seu. Por que você investe nesse cara? Isso é ruim. Então acaba meio que prostituindo a profissão TI. Traz um cara aqui que ele tem que programar para mim e acabou. Passa, eu acho, que por uma questão que é muito bonita na teoria, mas na prática pouquíssimas empresas fazem, que é ser aberta ao erro. Sim. Ah, não, aqui a gente aceita o erro e tal, não sei o quê. Primeiro pau que dá no sistema, liga pro cara de TI, manda o cara voltar de férias e tal, no final demite 3. Né? Na Clever, aconteceu um erro, a primeira coisa que a gente não faz, nem a primeira nem a última, é apontar dedo. Ah, foi o fulano que errou, foi o Beltrano. Não, é um erro da empresa. Né? E aí vamos todo mundo, junta lá o pessoal, vamos resolver. O que a gente aprendeu com esse erro? Né? É uma falha, a gente deixou aqui aberto, tem que ter alguém tem que verificar, tem que ter uma outra validação, não tem que ter acesso a esse tipo de ferramenta e tal. Então, se você parte do princípio que você está aberto ao erro, exercite isso.
Não fique no discurso. Isso, porque isso é depois muito você bom, não sabe cara? por que você não retém o talento. É um Exato. conjunto de fatores. É uma cultura antiquada, é uma ação diferente do discurso, não é uma visão de longo prazo com o colaborador. Né? É você olhar como um cara como ali, um programador, um dedo dedilhando, e não é isso. Então, amplie a sua visão, senão vai continuar sempre no mesmo problema. Isso é essencial, né? Eu vejo isso muito também na VMBears, que a Silvia presta serviço. E que eu conheço muitos profissionais lá e que a galera é muito bem tratada pela consultoria. Então, tem um suporte, tem formação, tem um cuidado que é diferente de que simplesmente você contratar uma mão de obra para que ela exerça meramente uma função, né? Tem um cuidado do humano para isso, né? Isso é essencial. E eu acho que as empresas que não pensarem nisso, em cuidarem do profissional como humano e não só como uma máquina de código, como acontece muitas vezes na TI, elas vão ter muita dificuldade de retenção. Concordo. Né? Mas aí, terminando a pergunta aqui, professor Joaquim, precisa de formação acadêmica? Não? Coloca numa situação aí. Só para falar desse assunto que vocês estavam comentando rapidinho, assim, eu não sei vocês, mas eu aprendo pra caramba quando eu erro, né? Normalmente quando a gente erra, você não comete aquele erro de novo, né? A programação que você esqueceu ponto e vírgula, que manda compilar, nossa, ponto e vírgula. Você não esquece mais ponto e vírgula. Lá na frente, né, na hora que você virar sênior, você esquece ponto e vírgula de novo, né? Mas, né, é alguma coisa assim. Mas a gente aprende pra caramba. E eu falo isso direto para meus alunos. Falo, errar tem que ser um momento precioso na sua vida. Do tipo, eu vou fazer e se eu errar, legal. Eu já descobri um jeito de não fazer, vamos embora, né? Então, eu vejo isso muito importante, como um ponto muito importante. Mas, respondendo... Complementando esse ponto é muito bom, que foi, inclusive, um ponto que o João colocou. Muitas empresas pregam como o errar rápido, como se o errar fosse uma obrigação e que fosse uma meta. Mas, tipo, até para errar tem regra. Você tem que errar do jeito certo. E não é assim, tipo... E aí, quando... já erramos, agora tem que fazer certo. E aí, a cultura do errar acabou. Pois é, né? Porque não é a cultura da empresa, né, cara? Então, quando você erra e você consegue, de fato, projetar aquilo numa melhoria de cultura, principalmente, cara, é sensacional. O que você falou, a gente aprende quando erra. Porque se deu tudo certo... Como é que você aprendeu o ponto e vírgula? A empresa que fez lá o Angry Birds, lá, não lembro os dados exatos, mas se não me engano, eles fizeram 7 ou 8 jogos antes de fazer o Angry Birds. Eles erraram tudo aquilo. Imagina o dinheiro que não foi gasto, imagina a pressão que eles não sofreram. Só que na hora que eles lançaram, eles movimentaram a economia do país com o jogo que eles fizeram, sabe? E é errado você pensar que se tivesse lançado o Angry Birds logo, teria dado certo. Não, talvez o Angry Birds não tivesse saído como ele é se não fosse os 7 erros, né? Exatamente. É porque o pessoal acha que a gente tem o erro e a gente tem o sucesso aqui. E eles estão em pontos opostos. Não, a gente tem... É uma o trilha. sucesso está aqui e são vários erros até chegar lá. Então é importante você errar, aprender com esses erros e até chegar num produto que... Não é querer errar, né? Mas mas já tá aberto a aceitar o erro e corrigir, né? Exatamente. Mas não foge da pergunta não, professor. Eu tentei, droga. Não, eu vou ser até talvez mais polêmico, né? Eu digo o seguinte, que tem alguns alunos que às vezes estão até estragados pela faculdade. O que a gente tem que pensar muito é qual é o meu processo de aprendizagem, né? Para aquilo que eu estou me formando. Eu, Joaquim, eu precisei de uma faculdade para ter a visão que eu tenho hoje. Eu precisei passar por esse processo, inclusive eu não funciono para EAD, né? Fazer a aula EAD, ficar assistindo vídeo, aprendendo e tal. Para mim não funciona, eu preciso de um professor, alguém que senta lá comigo, conversa. Hoje, sento com meus colegas de trabalho, a gente discute, isso me faz aprender. Né? Mas eu precisei de um processo formal, isso me abriu a cabeça para muitas coisas. Mas tem gente que, assiste um vídeo e lá já aprende, sabe? Tem a galera que toca piano sem nunca ter feito uma aula. Tem uma galera que programa, pensa, tem um raciocínio lógico já muito bem desenvolvido. E às vezes, se essa pessoa entrar na faculdade, ela pode até ser estragada, né? Então, eu creio que é muito de pessoa para pessoa, né? Exato. Se eu não me engano, foi na Europa que saiu uma pesquisa lá que um dos motivos que as pessoas desistiam da área de tecnologia eram os termos complicados. Né? E às vezes quem está aprendendo sozinho não vê muito esses termos, porque não tem alguém muito técnico ensinando. Né? Inclusive, eu dei uma disciplina de segundo semestre na minha carreira, depois de ter dado aula para o último semestre durante 7 anos. E aí eu peguei uma disciplina de segundo semestre, assim, a primeira vez.
Aí eu falei, tá, facinho, estrutura de dados, né? Tranquilo, né? Para quem já sabe estrutura de dados, eu ensinei árvore rubro-negra, remoção, negócio é um inferno, aquele negócio. E eu fiz os alunos implementarem. Eles lembram de mim até hoje por causa disso, sabe? Eu não precisava chegar nesse ponto. Eu lembro do Você lembra, terrorismo, né? eu lembro. Mas assim, eu não precisava chegar nesse ponto, né? Eu poderia ter pegado um pouco mais leve. Graças a Deus não perdi nenhum aluno ali, né? Na minha turma, o pessoal, ninguém desistiu por causa da minha disciplina. Mas você pode assustar um aluno muitas vezes, né? E na faculdade você tem pessoas ensinando. Né? Então, às vezes você pega um professor bom, um professor ruim, né? Um professor que te anima, um professor que te desanima. Então, saber balancear isso, né? Então, assim, eu vejo que depende muito da pessoa. Mas, assim, eu diria que grande parte do mercado hoje tem a formação que tem, graças a ter feito uma faculdade, a ter um método formal, porque teve contato com a parte de pesquisa, principalmente, que é algo que é muito carente no nosso país, né? Sim. As empresas hoje, você não vê o pessoal fazendo pesquisa dentro de empresa no Brasil, você vê isso muito fora. Você vê algumas grandes empresas pensando na área de pesquisa. Vamos implementar inteligência artificial. Pega uma solução de prateleira e usa. Mas pensou mesmo na solução, pegou um cientista da computação, um cientista de dados para pensar nisso. E esse tipo de formação, aí é mais complicado de você ter fora da universidade. Você está chegando no ponto que eu quero falar depois da minha opinião, que é então deixa eu falar um pouquinho para você não ter o que falar. Você tá... Nossas opiniões são muito parecidas, mas continua. Não, eu acho que é isso. A gente tinha comentado de números antes, né? De mercado. O que me assusta é o número de pessoas que se formam e que não são empregadas. Né? Que é aquilo que eu falei, né? Tem muita gente que é formada e essa pessoa, por alguma razão, ela não adere ao mercado. Sim. Por quê? Né? Eu acho que esse é o ponto, né? Por que a gente tem pessoas que estão sendo formadas de uma forma que não estão aderindo ao mercado? Se o mercado ele tem tanta absorção, tanta demanda, por que a gente tem gente ainda sendo formada que não está sendo absorvida? Será a formação? Será o perfil? Será a aptidão, como você disse, né? Enfim, Diego, tua visão. Quando o cara se forma e olhando do ponto de vista de produto, ele não sendo formado ou não, qual que é o impacto na sua visão? Então, o impacto foi muito baixo. Eu vejo mais ou menos como o Joaquim falou, né? Tem vários caminhos que você pode tomar, né, para desenvolver uma competência, né? E cada pessoa funciona num processo, né? E então acho que pega muito isso, né? Dentro disso aí que você estava falando, né? Eu acho que pega muito esse negócio da formação aí do Joaquim, a questão de que programação, não sei se é difícil falar o que é difícil e fácil, né? Se chegasse numa visão absoluta e tal. Mas é uma coisa muito técnica, né? Assim, e não é qualquer um que consegue, né? Então é diferente de estar na moda, por exemplo, publicidade, todo mundo está querendo e enche pessoas de publicidade, as pessoas acabam lá, indo mais para um lado pro outro. Tecnologia, a pessoa tem que ter uma capacidade de concentração, uma capacidade analítica e tudo. E quando a gente vai ver lá nosso nível, assim, não é matemática, acho, daí não sei, Joaquim, qual é o termo certo, mas de lógica, né? Compreensão de texto do Brasil é muito baixo. E é aí que vem, né, o que eu sempre comento, que eu acredito no low-code e no-code, né? Eu acho que o mercado tem tanta demanda por tecnologia e não necessariamente por programadores, que às vezes o único jeito de a gente solucionar essa equação é através do low-code e no-code. Então, várias pessoas que não conseguem, não tem perfil de ser um programador, ser um dev, ficar vendo código, analisando, às vezes conseguem lidar com uma plataforma low-code, às vezes, e menos ainda com uma plataforma no-code dá para resolver muita coisa, né? E tem um nicho de soluções que podem ser resolvidos com esse tipo de plataforma, né? Não são todas. Exato, né? exato. Mas tem um nicho ali que você consegue fazer um CRUD com no-code tranquilamente, né? Agora, para poder entrar na outra pauta aqui, que eu quero a opinião da Silva, inclusive, a minha visão sobre essa questão sobre se o cara pode ser formado ou não, e aí dando uma visão de mercado, de onde eu atuo, é que existe espaço para os dois perfis. Porque, assim, em alguns lugares, você precisa de um cara que domine bem a instrumentação, que é a linguagem. O cara é muito bom em Java, e Java você aprende na tua casa. Python você aprende na tua casa. E aí você precisa de um cara que seja um especialista na instrumentação. O cara é muito bom em código e ele vai resolver aquele problema de código. Tem esse espaço, tem esse nicho de mercado. Porém, eu acho que quando o cara se destaca e quando ele tem uma carreira além na TI, aí eu acho que o curso superior,
a formação acadêmica ela é essencial. Quem ouviu o episódio piloto, a gente falou muito sobre o perfil de arquiteto e o perfil de quem tem uma visão de tecnologia, uma coisa que é chamada capacidade de abstração. Eu acho muito difícil alguém desenvolver isso sem ter o... Claro, algumas pessoas têm isso nato, mas você ter essa capacidade de entender sem os fundamentos, né, professor? O cara saber o que é uma máquina de Turing, por que aquilo é processado daquela forma. Senão o cara fica um especialista em código. Eu acho que o cara que ele é formado, por exemplo, em ciência da computação, ele não é dependente de linguagem. Ele sabe resolver problema. Ele vai pegar aquele problema e se ele precisar aprender uma linguagem nova, ele aprende aquela linguagem nova. Ele tem a capacidade de saber como funciona a computação e como resolver o problema da computação. Aí é um outro nicho de mercado. Aí eu acho que para esses caras você precisa ter uma formação específica, você precisa ter, por exemplo, eu acho que um arquiteto dificilmente ele não teria um curso superior. Existem exceções, como o Marlon, que a gente falou no nosso piloto. Eu conheço também um outro cara muito bom que eu vou trazer aqui. Não vou falar o nome dele, mas eu vou trazer aqui também, que é um cara que não tem curso superior, um excelente arquiteto. Mas essa capacidade de você entender o problema e ter os fundamentos, né, professor? Acho que isso é essencial, porque senão você fica muito dependente da ferramenta, sabe? Então, sabe que é curioso isso, né? Que você falou, como a área de produto sente quem é formado e quem não é formado. Eu não sinto isso, até não vejo tanto esses detalhes, a gente nem vai atrás e tal. Curiosamente, eu já vi vários arquitetos que não têm formação alguma de curso superior, mas o que você falou é o que eu entendi é uma tendência, né? A tendência da pessoa é uma pessoa que tem base sólida, e a tendência de ter uma base sólida numa formação formal, não sei se essa expressão certa, é maior, mas tudo bem. Mas o que eu sinto mais como produto, que é um problema bem específico, eu já conversei isso muito com o Joaquim, é quando eu vejo a pessoa de tecnologia, quando você falou de ferramenta, me lembrou disso, pega algumas ferramentas e tecnologias e vira tipo Corinthians e Palmeiras, vira torcida de futebol. Isso, então, por exemplo, um negócio que eu sempre lido com PHP e WordPress, entendeu? Se fala de PHP e WordPress, é pecado, tá errado, tem que ser expulso da sala, sei lá, o pessoal, porque não pode fazer nada WordPress em PHP. E assim você fala, por que não? Entendeu? Daí você fala, Diego, você é o defensor disso? Eu sou de produto, não tenho que defender nada, então, sabe? Mas aí veja, a importância de você ter um cara com um background maior, na minha opinião, ter um cara com uma formação e um fundamento para isso, é o cara que vai te falar que para aquela solução, cara, PHP resolve. Para essa daqui, não. É outra coisa. Aí acaba um pouco a briguinha de torcida, sabe? Porque eu acho que muito do mercado hoje ele tá nessa briguinha de torcida porque são pessoas que têm conhecimento só naqueles... Então o cara vai defender o que ele sabe, entendeu? É porque... Eu acho que fica um pouco nisso, né? É porque esse lance de arquiteto, assim, eu tô falando assim... uma visão de fora, né? Acho que esse é justamente o meu papel. O que eu já vi muitos arquitetos que são pessoas especialistas em fazer o sistema mais eficiente possível, mais assim, escalável possível, mais sustentável possível. Então, eu já vivenciei. Daí eu não sei se esse é o certo do arquiteto, porque a minha visão de arquiteto seria isso que você falou. Um bom arquiteto poderia falar, não, isso aqui é melhor a gente fazer no WordPress, melhor fazer a gente no no-code, para isso que você precisa, eu vou entender. E tem gente que, me parece que é por insegurança, quer fazer o máximo. Então tem um caso aí que eu vivenciei, que a gente tinha que fazer um sistema MVP, a gente não sabia a tração do mercado em nada, a gente brifou isso, o pessoal de tecnologia, a gente vai sentir como vai ser a adesão, a gente não sabe se vai ter 10 usuários ou 10 milhões de usuários, a gente precisa primeiro validar, e vamos fazer, daí tá bom, então eles sugeriram a arquitetura escolhida, for por microserviço. Falou, não, vamos fazer por microserviço o cadastro da pessoa, né? E aí deu um frio na espinha, né? A gente é de produto, a gente só obedece. A gente fala, nossa, mas tem certeza? Você lembra, né, que MVP é microserviço pra gente? Fala, não, a gente aqui de tecnologia é o melhor caminho e tal. Aí ele foi implementado e falou, a gente viu que precisa mudar esse fluxo aqui. Demorou 6 meses uma equipe de 6 devs. Pra mudar um fluxo do cadastro de um negócio que você nem sabe se vai. Aí talvez você tinha um problema nessa arquitetura. Exatamente. Então, o que você fala de arquitetura, pra mim, é o que eu entendo. Mas eu vejo muitas vezes no mercado, as pessoas falam assim, não, eu vou fazer a coisa, assim... Português, claro, mais foda possível. Já me falaram assim, não, pode ficar tranquilo, porque se tiver 100 mil usuários, 200 devs programando aqui, vai aguentar de boa. E o cara todo feliz. E eu com o frio da espinha, ai meu Deus, onde que a gente tá indo? Não era pra isso, sabe? Tem uma brincadeira que eu faço com meus alunos, que eles falam assim, igual de tipo, não gosto de Java. Aí eu falo, a gente não gosta daquilo que a gente não sabe, né? O que a gente vê muito, exatamente. Não gosta a gente vê muito isso nessa área. As pessoas,
muita gente da área de tecnologia acaba escolhendo aquela tecnologia porque aquela tecnologia eu sei. É zona de conforto. Exato. É a zona de conforto, exatamente. E aí, na minha opinião, o que falta não é conhecimento técnico, muitas vezes, nesses casos. São as soft skills. É saber entender o problema do outro, é saber negociar, é saber todo o contexto, né? E aí vem a questão lá do tempo de mercado, né? Porque isso daí, eu acho que você não aprende isso na faculdade, você pode ter uma noção. Inclusive, essa é uma mudança que a gente tem feito nos cursos, na universidade. É pensado mais nessa questão dos soft skills, muitas vezes, do que na parte técnica. Eu mesmo, em muitas disciplinas, reduzi a quantidade técnica de conteúdo e comecei a trabalhar mais na questão do tipo, olha o problema, vamos ver o problema. Dá para fazer isso aqui com HTML, CSS e um JavaScript usando FET. Para que eu vou usar React? Para que eu vou usar um framework que é animal? Não, a gente falou muito disso no nosso episódio sobre o papel da arquitetura, né? Saber resolver o problema que você tem agora, da forma mais simples e eficiente, mas pensando no roadmap de que isso pode ter que mudar e escalar no futuro, né? Isso é essencial. E isso, para mim, depende muito de formação. Mas, quando a gente está com o tempo apertado aqui, eu quero deixar mais uma pergunta aqui, principalmente para a Silvia e para o professor Joaquim. Eu quero gravar um episódio específico sobre esse tema, já estou combinando com algumas pessoas e quero que a Silvia volte para falar desse assunto depois, nesse episódio. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês dois, para a gente poder discutir e falar desse episódio depois. Cadê as mulheres no mercado de TI? Boa pergunta. Cadê as minas, professor? Tem mais do que na minha época, viu? Não, graças a Deus. Quando eu me formei... Tinha duas, né? Tinham duas meninas. Da minha turma também tinha duas. Exato. Hoje assim, eu percebo... Tá. Hoje eu percebo que assim, na área de tecnologia as mulheres estão começando a aparecer. Para mim ainda não está no número razoável, eu vejo que ainda é um mercado muito, muito masculino ainda. Né? Quando a gente vai falar, a gente fala o desenvolvedor, né? A gente sempre fala aquele cara, não sei o que e tal, né? Acho que isso ajuda a afastar um pouco. Mas eu vejo alguns movimentos bem interessantes. Inclusive, a gente apoia lá um grupo de meninas que chama Zero Umas, que elas começaram lá na universidade. Elas começaram a criar conteúdo, mídia social, para conseguir engajar e treinar meninas, né? E assim, eu acho que pelo menos o meu papel como educador é tentar facilitar esse tipo de caminho, porque eu vejo que tem pouquíssimas mulheres na área, né? Realmente tem poucas mulheres, mas eu vejo um movimento também dessa mudança, vejo algumas páginas no Instagram, movimentos das mulheres desenvolvedoras, então eu acho que aos poucos vai caindo essa barreira, mas realmente tem essa visão de que TI, né, já fala até o desenvolvedor, eu tava pensando aqui, até as empresas me ligam, eu falo, eu preciso de um desenvolvedor, aqui os desenvolvedores já pensando no homem, né, mas por que não uma mulher, né? Pois é, eu tenho exemplo de alunas excelentes, assim, então de 10 a 0 é muito cara. Então, assim, não tem nada a ver com capacidade, né? Tem capacidade total. Inclusive, assim, são mais simpáticas, inclusive, né? Lidam melhores com pessoas, né? Os caras normalmente são mais brutos, né? São coisas que eu percebo assim, um pouco no perfil até dos meus alunos. Vocês acham que rola uma parada meio cultural? Porque até entrar no curso tem muito menos mulheres, né? Você acha que rola uma questão da formação da menina? No curso, assim, eu até brinco, que eu falo que forma o clã das meninas, assim, né? Na sala. Se já tem mulher suficiente para formar um clã, já está melhorando. Não, já tá bom. Mas é justamente isso. Né? Você vê assim, vamos fazer grupo para determinado trabalho. Aí tem um grupo das meninas. Elas têm dificuldade de se misturar com os meninos. A questão que eu sempre me coloco é por quê? O que eu posso fazer para ajudar a mudar isso? Porque eu simplesmente falo assim, não, vocês não podem trabalhar juntas, vocês vão ter que misturar com a turma, talvez não seja o melhor caminho, talvez eu crie até mais resistência futura nisso, né? Eu preciso entender deveria justamente... ser orgânico, né? Exato, eu preciso entender qual que é o problema que tem dentro desse ambiente que afasta, que dificulta, né? O interessante é que assim, eu acompanho uma turma lá do curso de Ciência da Computação, que começou com um número bem interessante de meninas, assim, não chegava a metade da turma, mas bem mais mulheres do que o normal. E elas eram muito unidas entre elas. E agora eles estão perto do final do curso e é legal ver a turma mais integrada. As meninas e os meninos. Então elas não estão mais formando só o grupo delas.
Eles fazem grupos realmente por perfis de habilidades mesmo. Olha, eu sou muito boa nisso, eu sou muito bom nisso, vamos nos juntar aqui. Então, foi interessante ver que essa turma teve essa mudança. Mas no começo, tinha essa separação, né? E no mercado dificilmente você recebe demanda exatamente por essa questão. Quero uma desenvolvedora, né? É, muito raro. Já está subentendido que é um homem, né? Eu acho que é uma coisa cultural, mas com o tempo eu acho que isso vai caindo, né? Principalmente porque não tem, né? Então agora não pode nem escolher homem ou mulher, jovem, não pode nem escolher a cor do olho, não pode escolher mais nada. Vem que tá tem que precisando. escolher o que tem agora, exato. né? Mas que não que seja dessa forma, né? Que seja realmente por qualificação. E defendendo o time das mulheres aqui como única, eu acho que tem essa questão da mulher... as competências, né, comportamentais da mulher, talvez é um perfil mais consultivo, né, de colaborativo, não rotulando, né, mas que tem um rótulo também do programador que fica quietinho ali, desenvolvendo. Sim, e como mulher, eu já vejo a mulher mais comunicativa, enfim, né? Sem rótulos, mas acaba... Inclusive, esse perfil que você falou do desenvolvedor que fica ali quietinho, esse daí tá morrendo, né? Porque o desenvolvedor que fica ali quietinho, ali, não fala com ninguém... Quietinho vai morrer, né? Tem que estar cada vez mais próximo do produto, cada vez mais envolvido com o que ele está fazendo, ele tem que programar com contexto. O cara que desenvolve sem saber para que ele está desenvolvendo está cada vez mais... escasso, né? Mas a gente volta para aquela questão inicial da formação do júnior, né? Então, se tem muitos homens no mercado e a gente não aceita júniors, não coloca júniors, vai continuar o mesmo perfil, né? Homem, se é alto, se é o que for, tudo vai continuar igual, vira um ciclo fechado, né? Não se retroalimenta. E aí você tem iniciativas, né? Não sei quanto que vocês conhecem, é que eu esqueci agora. Eu vi, por exemplo, uma empresa que estava treinando para TI só pessoas trans. Então ele falou, a gente vai oferecer um curso aqui de formação de 4 meses e a gente vai contratar pessoas dessa turma e não precisa ter nenhum conhecimento prévio, esses 4 meses você vai aprender e a gente vai contratar essas pessoas. Então, para ter diversidade, foi o que aconteceu no Nubank, né? Que o Nubank teve o rolo lá, Cristiane Junqueira, acho que é a CEO, foi lá no Roda Viva e falou, a gente tem pouca diversidade aqui porque a gente não pode nivelar por baixo, né? Que ela não falou mal intencionada, ficou esquisito. Soou mal pra caralho, né? Exatamente, mas o que aconteceu... A forma como ela falou, mas o conteúdo não é tão absurdo, mas é que ela quis dizer que pega os melhores independente do perfil, mas ela se expressou absolutamente mas mal. aí acho que entra aquilo que a gente falou, né? De não ter problema do erro. O problema é que você trata esse erro. Porque o mês seguinte, eles lançaram um programa lá pra ensinar mulheres a codar né? E tudo. Contrataram uma pessoa super legal de diversidade e tal. Então, não vai ter essa saída. Se quiser ter diversidade, as empresas vão ter que fazer programa de capacitação. Aí a gente já tá falando nem de júnior. Precisa ter estagiário, precisa ser primeiro emprego ensinando tecnologia. Júnior também, né? Então, enfim, essa equação não vai se resolver enquanto não tiver esse desenvolvimento. Na minha opinião, é muito esquisito que a gente tenha tão pouca diversidade na TI. Porque a TI, ela não é uma profissão que é tradicional, clássica, que nem, por exemplo, pai advogado que passa de pai para filho. TI, o cara acorda um dia e quer trabalhar com TI. Tipo... Sim, mas eu acho que aí entra o negócio de exatas e humanas, entendeu? A mulher, as referências... Eu ia falar isso daí também. A referência da mulher que cuida da sua bonequinha, e tal. Com certeza, mas isso é levado ao extremo na TI. Se você olha uma sala de engenharia, que também é de exatas, tem muito mais mulher em engenharia do que TI, cara. É verdade, entendeu? É verdade. A TI ela é muito mais extrematizada nesse sentido. E eu não consigo pensar de uma forma do porquê isso, sabe? Uhum. É muito esquisito. Eu acho que tem que ser trabalhada essa questão de diversidade na TI. Como o professor falou, tem excelentes mulheres, cara. Eu quero gravar um episódio só com mulheres aqui. A gente vai fazer, a Silvia vai voltar pra gente falar só sobre mulheres na TI. Vai ser muito legal. Inclusive, isso que o Diego falou, mais do que você só falar assim, por quê e pensar, analisar o passado, tem que ter ações. Você tem que planejar. Então, eu falo, por exemplo, da turma lá, eu quero entender o porquê do que está aqui para eu tomar uma ação. Né, para você saber, eu quero tomar uma atitude para mudar essa situação. Então, bem que o Diego falou, isso vale para qualquer coisa da nossa área. Se a gente quer ter mudança, a gente precisa ver qual é a ação. Inclusive, a gente é cientista de dados, né? Ciência da computação é resolver problemas computacionais, né? A gente é treinado em resolver problemas. Então, vamos resolver problemas, pô. Qual que é o problema? Como que a gente resolve? Exato. Continuar fazendo da mesma maneira vai continuar do mesmo jeito. Né? E como que é essa questão da diversidade lá na Clever, Vitor? Vai falar, Vitor? Então, bom, eu trabalhei muitos anos na Natura, né, cosmético e tal. Então,
meu berço, né, já traz essa questão da diversidade muito forte. Eu, particularmente, tenho um prazer enorme em trabalhar com mulheres, né? Acho que a sensibilidade, o cuidado, a visão, a criatividade, assim, elas estão em outro patamar, né, em relação aos homens. Eu aceito isso muito bem, né? Acho que cada um tem o seu papel dentro da sociedade e vai contribuindo. Então, a gente trabalha isso de uma forma real, né? A gente busca programadoras, a gente busca profissionais de marketing, a gente busca profissionais da área de negócio. Então, a gente está equilibrando, né? A gente tem profissionais gays, a gente tem profissionais trans, a gente tem profissionais espalhados pelo mundo, né? Então, a gente tem equipe na Ucrânia, em Israel, em Portugal, na Nigéria, na Holanda, na África do Sul. Com diversos tipos de religião também. Com diversos tipos de religião. Isso então, agora bacana. A gente está no Yom Kippur, né? Que é um feriado especial para Israel, e o nosso colaborador lá está de férias, né? Tá aproveitando esse feriado. Na Índia também é feriado agora, né? E o nosso colaborador mandou a foto da família celebrando o feriado lá. Então, a riqueza da diversidade, ela constrói, né? A nossa sociedade ela é diversa, né? Então, esse é um caminho totalmente sem volta para as empresas que querem ter um diálogo aberto com seus consumidores, usuários, clientes, porque é isso, essa é a nossa sociedade. Então, a gente trata isso, acima de tudo, com naturalidade, né? Não é uma coisa forçada, temos que ter tantas mulheres, temos que ter tantos negros. Não, é uma coisa natural, né? Porque é assim que a gente encara esses temas de diversidade. Faz parte da nossa sociedade. Muito legal. Pessoal, podia ficar aqui mais 2 horas falando com vocês. Que assunto bacana, mas já passou alguns minutos aqui do nosso tempo de podcast. E, cara, eu quero chamar de novo a Silvia aqui para poder falar do assunto de mulheres na TI. O pessoal da Clever vai voltar outras vezes aqui para a gente falar. Só chamar aí que a gente cola. E o professor Joaquim também vai estar aqui mais algumas vezes, porque esse assunto de formação não ficou muito claro, hein, professor? A gente vai ter que falar isso de novo aqui. O negócio de academia e formação é um assunto que eu gosto muito, e a gente vai ter que voltar a falar exatamente sobre isso daí. Quero deixar aqui meu agradecimento super para todo mundo que está aqui nessa mesa, contribuindo, cada um com o teu ponto de vista, que é sensacional. E quero aqui fazer as últimas considerações com cada um, dar seus contatos. Queria que o professor falasse um pouco lá sobre o Apple Developer Academy, como que funciona. Você está com um canal agora no YouTube também, né, professor? Tá ficando famoso, hein, professor? Pois Fala né? Me aventurando, né? Está se aventurando aí. Infelizmente da Academy eu não posso falar muita coisa, é um projeto que tem alguns sigilos, mas é um projeto que nós executamos, um dos que executa esse projeto no Brasil é o Mackenzie, e como eu sou professor lá e hoje sou gerente, então nós executamos esse projeto. Nós abrimos somente para alunos da universidade no momento, mas existe, por exemplo, aqui em São Paulo... É um processo de seleção interno para quem já está lá. Alunos da universidade de qualquer curso. Inclusive lá nós temos... São 17 cursos diferentes, todos aprendendo programação. Então você estuda aqui no Mackenzie, não está lá conversando com o Joaquim, está comendo bola. Né? Não, e tem várias pessoas lá dentro que não conhecem, né? Pois é. E agora com essa pandemia aí, conversando com um grande amigo meu, a gente falou, vamos fazer um negócio que a gente gosta aí, que é misturar a educação, tentar mudar um pouco disso aí. Estudar, a gente começou aí um canal, Devil Up aí, vamos ver se Devil Up. Procura aí no YouTube, você que está assistindo aqui a gente no YouTube também, Devil Up. Se inscreve, dá um like lá no professor Joaquim, dá um like nós aqui primeiro, né? Se inscreve e vai conhecer lá, que eu já vi uns vídeos lá muito bacana. Aí pode reclamar lá, falar do vídeo à vontade, que a gente está construindo o canal. Show de bola. Bom, para quem está assistindo e quer, né, fazer parte desse mundo de tecnologia, pode entrar no site da Clever, né, clever.io, e também no clever.finance.io nos próximos dias, aí, depois que a gente lançar a Exchange. E tem uma parte de tecnologia que está começando agora, eu falo, né, que é toda a parte de blockchain e criptoativos. E quem quiser viver esse mundo com a gente, quem quiser aprender aí, pode vir que... Vocês estão aceitando o Júnior lá, né? Estamos aceitando, com certeza. Portas abertas para todos. É isso aí. Tamo junto. Show de bola. Obrigadão pelo convite, Wellington. E
O JP já falou tudo aqui. Eu acho que se você quiser vir aqui para a Clever, é só mandar o e-mail lá, mandar o contato que a gente está precisando de gente aí. No LinkedIn o pessoal também. Aí da Academy também. A gente está pensando bastante de todas as áreas. Vamos fazer uma parceria aí com a Mackenzie. Já abrir as portas para os estudantes. Isso cara, aí. que quem desenvolve iOS também é super bem-vindo lá. Isso aí, fica à vontade. Silvia? Aproveitar a oportunidade também, o desespero pro profissional tá grande. Quem dá mais agora? Quem dá mais? De qualquer área, júnior, pleno, sênior, independente, homem, mulher, papagaio, cachorro. Vou deixar o site da Molica, www.molica.com. Aí vocês conseguem ver todas as vagas lá. Se tiver algum desenvolvedor, qualquer profissional de TI, pode pesquisar, que a gente tem bastante vagas. E aí tem o contato lá e tem no LinkedIn também, tá? Como Silvia Molica. Legal. E lembrando que a Silvia ela faz processo de seleção para a VMBers, que é o parceiro nosso aqui, patrocinador, que é uma consultoria que a gente super recomenda, valoriza muito a galera, faz um processo de acompanhamento de carreira, diferente do que a gente falou aqui, eles têm de fato um carinho ali com os profissionais para que você não seja só mais um ali alocado, diferente de como é na Clever, na VMBers. O profissional tem que ter um carinho, né? Não é como a gente vê no mercado aí só mais uma pecinha codando, né? Isso, e tudo que a gente recomenda aqui a gente de fato acredita, né? Então tem que ser de fato um carinho para o desenvolvedor, porque cara, é uma pessoa, né, bicho? E precisa de formação e precisa de plano de carreira. Eu percebo que muito dos devs, essa rotação de emprego que tem é porque o cara não tem muita perspectiva de onde ele está. Então você paga um pouquinho a mais e aí vai para outro lugar, então, porque o cara não tem um plano de carreira, não tem uma perspectiva que é diferente nessas empresas que a gente está colocando aqui. Então, se você está procurando uma oportunidade, aqui você tem 2 lugares que você tem de fato uma condução para a tua carreira, que você não vai ser só mais um coder. Diegão, fala um pouquinho de você aí. Opa, quem quiser, né, conversar, é só me adicionar no LinkedIn, Diego Monteiro, né? E aí também a recomendação que eu deixo para todo mundo passou o site aí, eu queria passar um site que não é meu, que é o Product Gurus. Então, acho que é legal para quem é de TI ter um pouquinho de conhecimento em produto, saber um pouquinho como é isso, nem vocês falaram empatia, pensar ali no usuário. E aí o Product Gurus é uma comunidade bem legal. Eles têm, é absurdo assim, a quantidade de conteúdo que eles geram. Tem blog, LinkedIn, Product Gurus, Instagram é bem legal também. E, enfim, aí é legal que de vez em quando você vê ali, tem algum cartoon, tem alguma informação, tem informação mais profunda e tal, daí acho que é bem legal. E tem o podcast deles, né? Tem a minha entrevista lá, mas eles já estão no número 100, então também, né? Às vezes você tá no trânsito, lavando a louça e ouve alguma coisa de produto, é legal pra ter essa diversidade aí, né? Não ficar só ali no mundo do código, né? O cara que pode estar ouvindo a gente ali de TI, ele tem interesse com esse área de produto e tal, então Exato. É interessante, de repente, uma trilha profissional diferente aí que a gente está indicando para as pessoas conhecerem, né? Perfeito. Até porque na trilha de produto, quanto mais o cara conhecer de tecnologia, que é o caso de vocês dois, que tem informação de tecnologia, tem background de tecnologia, melhor você conhece a aderência no produto do que você está desenvolvendo, né? Isso é muito legal. Melhor você conversa com a equipe também. Exato. Não fica, já passou por não ali. tem um Não descolamento. pede uns absurdos, né? Muito bom. Pessoal, muito obrigado novamente aqui pela presença de vocês, professor, Silvia, Clever, vocês Tamo estão junto. sempre aqui com a gente. Diegão, obrigado pelo convite aqui. E, cara, esse assunto não termina, né? Esse assunto de formação e demanda de mercado, ele é um assunto que a gente tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai voltar com ele, porque essa demanda não vai se suprir tão rápido, né? Isso é alguma coisa que tanto a academia quanto o mercado vão precisar se mover em alguma direção, seja para formar melhor as pessoas dentro do mercado, seja a academia para moldar melhor essas pessoas serem absorvidas no mercado, mas não é sustentável da forma como a gente está vendo hoje, né? Então, certamente a gente voltará com esse assunto aqui e obrigado novamente pela contribuição de cada um aqui. Galera, obrigado. Você que está ouvindo, vou deixar aqui as redes sociais dessa galera na descrição desse vídeo. Se você está ouvindo pelas plataformas de podcast, também vai ter ali a descrição de cada um, o LinkedIn de cada um, o link da Clever, o e-mail das vagas da Molica também,
o LinkedIn do professor Joaquim, se você quiser lá encher o saco dele. E meu LinkedIn também. Obrigado pela audiência de todo mundo. Siga a gente lá nas redes sociais, @PPT no Compila. Estaremos aqui com novos episódios falando desse assunto e outros muito interessantes. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu.